Olá, eu sou Rodrigo Constantino e eu queria convidá-lo a participar comigo agora de uma reflexão sobre esse ano que finalmente chega ao fim, o terrível ano de 2020. Mas eu quero falar com vocês de esperança, eu quero falar com vocês de vida, eu quero falar de liberdade, eu quero falar, acima de tudo, de democracia. Vem comigo nessa. O ano finalmente chega ao fim. 2020 não vai deixar muita saudade, pelo menos para a imensa maioria das pessoas. Foi um ano muito duro, muito difícil. Em primeiro lugar, queria prestar aqui minha solidariedade, meus sentimentos a todo mundo que teve parentes e amigos vítimas da pandemia. Mas, além disso, muita gente perdeu emprego, muita gente ficou angustiada, muita gente está vivendo aí momentos de muita apreensão, né, por conta das incertezas. Nossas liberdades foram ameaçadas por conta da pandemia, por conta de uma certa histeria também que as redes sociais e a mídia ajudaram a disseminar. E as pessoas olham então para frente sem saber o que esperar, né? E o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é justamente uma mensagem de superação. Superação. É importante lembrar que nos momentos difíceis que os homens mais fortes e corajosos são forjados. Os tempos fáceis de prosperidade acabam produzindo pessoas mais acomodadas, muitas vezes frouxas. Então, pelo menos que a pandemia sirva para chacoalhar um pouco as pessoas, tirar cada um da sua zona de conforto, e não tem por que nós olharmos com desespero, nem mesmo com desânimo para frente. Afinal de contas, nós temos lições importantes a extrair disso tudo que nós passamos. Cada um, eu sei, tem o seu momento, tem a sua própria experiência que teve que atravessar nesse período. Não foi fácil para ninguém, né? Mas nós temos aqui a obrigação de olhar para frente com otimismo, com esperança. Afinal de contas, pessoas em épocas anteriores passaram por coisas muito piores, por desafios infinitamente maiores, e estamos aqui. Então, o primeiro momento serve para agradecermos, ter um pouco de gratidão diante da vida e agradecermos estarmos todos aqui. Nós, né, que sobrevivemos a isso. Em segundo lugar, eu acho que temos a obrigação também de tentar construir um mundo um pouquinho melhor. Lembrar, né, da importância daquilo que é mais valioso para a gente. Amizades, família, né? Nós tivemos um Natal aí muito comprometido por conta dessa questão do isolamento e tudo mais. Então é hora também de olhar para essas coisas e pensar naquilo que tem valor à vida, naquilo que justifica a nossa existência, porque afinal de contas, sobreviver um dia a mais, continuar com o coração batendo e respirando, não pode ser a meta de todo mundo. Nós temos propósitos mais elevados, né? Nós temos que questionar sempre qual vida. E eu acho que essa questão da pandemia nesse ano de 2020, sem dúvida, trouxe essa reflexão para muitos. Eu quero dizer aqui para vocês que quando eu vivo momentos de dificuldade na minha vida, eu busco força, eu busco até mesmo inspiração, né, em muitas vezes histórias de pessoas que passaram por coisas muito piores. Então eu li, por exemplo, esse ano a autobiografia do ator Christopher Reeves. Quem não sabe, foi aquele que fez o Superman, né? E o Superman saiu daquela posição para um quadro de tetraplégico por conta de uma queda banal numa equitação, montando num cavalo. Então eu li a autobiografia dele, é uma coisa muito comovente, inclusive, e lembra, acima de tudo, o seguinte: ele teve momentos de desespero ali, e é absolutamente compreensível, nos quais ele pensou em tirar a própria vida. Mas ele seguiu adiante, até onde deu. E seguiu adiante sem alimentar rancor, sem alimentar uma postura de desprezo em relação à própria vida. Ele tentou encontrar um novo sentido. E a família foi muito importante para isso.
Um outro livro que eu li também, por conta dessa pandemia toda e desse momento todo, né, de angústia, foi um livro escrito na década de 40 pelo Alfred Lansing sobre a experiência incrível de Shackleton e a sua equipe quando tentaram fazer ali uma exploração na Antártica no começo do século XX, 1912, para ser mais preciso. E, obviamente, o navio acabou ficando preso em toda aquela geleira e eles tiveram que enfrentar aquela situação hostil, a natureza como ela de fato pode se mostrar, que não é uma coisa sempre boazinha e benevolente, como querem crer os adeptos de Avatar ou do Bom Selvagem de Rousseau, e sim um obstáculo que temos que superar para seguir adiante. E eles fizeram exatamente isso, sem nenhuma morte, acreditando que sempre seria possível um dia encontrar o solo firme novamente. E eles conseguiram. Então, quando a gente tem contato com esse tipo de experiência, nós temos uma certa até obrigação, né, um dever moral para com a humanidade de superar os nossos obstáculos. Cá entre nós, com todo respeito a quem teve, repito, amigos, familiares, vítimas fatais dessa pandemia, mas nós temos sim a obrigação de encarar com uma certa leveza, eu diria pelo menos um senso de proporção, esses desafios que se colocam à nossa frente. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar o pânico tomar conta de nós e nós não podemos confundir momentos mais difíceis com uma época, né, de falta de propósito, de niilismo e de desespero. Não é isso que caracteriza a nossa época. Nós temos os melhores indicadores de longevidade, de expectativa de vida. Nós temos curas para inúmeras doenças que os nossos antepassados simplesmente não tinham a menor noção de que podiam ser curáveis. E mesmo na pandemia, nós vimos de forma incrível o que laboratórios conseguiram fazer, buscando uma vacina em tempo recorde. Não que não tenham problemas ou incertezas, mas é uma conquista e tanto da ciência. Então, calma, cabeça no lugar, pé no chão, foco e a certeza de superação. Que nós somos maiores que isso e nós temos a obrigação de arregaçar a manga e lutar. E lutar para preservar nossas liberdades, para defender nossas democracias e seguir em frente, seguir adiante, de cabeça erguida. Porque, de novo, aquilo que os inimigos da civilização ocidental mais desejam no momento é a apatia, é a sensação de derrota. E isso nós não podemos lhes dar. Nós temos que defender aquilo que nós amamos. Se tem gente disposta a lutar para destruir tudo aquilo que odeia, nós, por outro lado, temos então aqui o papel de lutar também para preservar tudo aquilo que nós amamos. Nós temos filhos, nós temos família, nós temos uma preocupação legítima, principalmente com quem é grupo de risco, com os mais idosos, com aqueles que têm comorbidades, mas nós temos muito mais em jogo aqui. Nós temos que lutar para que nossos filhos também possam herdar um mundo melhor, tão livre quanto aquele que nós herdamos e de preferência mais próspero e seguro. E para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa parte. Nossos filhos não vão herdar um mundo seguro e livre se nós não lutarmos por isso. E a pandemia serviu, ao menos, para isso.
para mostrar que tem muita gente que mascara num discurso de nobreza, de altruísmo, um projeto de poder. E essas máscaras, elas caíram na pandemia, enquanto nós colocávamos as nossas máscaras, muitas vezes até obrigados. Mas essas máscaras caíram. E hoje ficou muito visível, ficou muito claro quem tinha somente um projeto de poder e estava usando a pandemia como um pretexto para isso. Nós não vamos deixá-los mandar em cada um de nós, vamos? Eu espero que não. Contem comigo e eu tenho certeza que cada um de vocês tem, na própria família, no próprio grupo de amigos, experiências pessoais, tanto do lado do sofrimento, de perdas por conta do Covid-19, como também experiência de gente que teve os seus negócios indo à falência por conta de medidas muito arbitrárias e drásticas de autoridades, gente que perdeu suas liberdades, foi arrastada da praça pública, teve o seu pequeno comércio soldado por polícia. Isso também tem que entrar na equação. Isso tudo faz parte, ou deveria fazer parte, de um debate civilizado, racional, que nós precisamos travar para sair fortalecidos dessa pandemia. Alguns estão tentando interditar esse debate. Alguns estão tentando impedir uma conversa. Porque eles se dizem os únicos defensores da vida, os únicos defensores da ciência. Eles estão tentando monopolizar fins nobres. E com isso, eles estão cancelando todos os outros que divergem, eventualmente, de alguns pontos que eles defendem. Isso não é um debate. Isso não é a defesa da pluralidade e da tolerância. Isso não é democracia. Então vamos levantar a cabeça, vamos seguir adiante, vamos fazer luto de todos que se foram nessa guerra contra esse inimigo invisível, mas vamos também lutar para preservar nossos direitos, nossas liberdades individuais e tudo aquilo que diferencia a nossa civilização ocidental de outras que não têm o mesmo apreço por esses valores, que não seguem os mesmos princípios, a começar pelo básico da civilização judaico-cristã. Cada vida humana é sagrada. Obrigado a todos vocês, um ótimo ano novo e que 2021 seja muito melhor para todo mundo.